Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós temos diante de nós aqui um texto bastante conhecido e que nós vemos muitos líderes religiosos, muitos pastores pregando neles. E quantas vezes eu já vi pastores pregando nesse texto e dizendo assim para as pessoas: se você obedecer ao Senhor, se você quiser, se você ouvir a voz do Senhor, você vai comer do melhor dessa terra. E qual que é a ideia que é passada para as pessoas com relação a isso? Quando um pastor sobe num púlpito e pega esse texto e fala desse modo para as pessoas vão entender que se elas obedecem a Deus, se elas querem e se elas realmente se voltam para o Senhor, como o texto aqui está dizendo, Deus não somente perdoa os seus pecados, mas vai fazer com que elas comam do melhor que essa terra tem para oferecer, vai fazer com que elas comam do melhor que esse mundo tem para oferecer para elas. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Não, não é isso aqui que o texto está dizendo. Nós precisamos entender que esse texto aqui, quando Isaías escreve, ele está falando de forma muito direta e específica para a nação de Israel. Obviamente, o princípio que se encontra no texto, nós tiramos para nós, que é o quê? O princípio da obediência. Nós devemos obedecer ao Senhor, nos afastar dos nossos pecados, para que nós venhamos desfrutar, sim, de uma vida plena e do melhor que o Senhor tem a nos oferecer na eternidade. Mas aqui nessa terra, não é comer o melhor dessa terra que nós vamos comer, não. Ralf, mas como que você sabe disso? Simples. Em Gênesis, capítulo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia diz assim, ó, e criou Deus os céus e a terra. Essa palavra terra aqui, em Gênesis, no original é Eretz, ou Eretz, depende de como você, mas é Eretz. Essa palavra aqui no original, então, se escreve Eretz. Significa terra, mas é terra enquanto planeta, o planeta Terra. Deus criou os céus e a terra, Eretz, o planeta Terra. Aqui, em Isaías, capítulo 1, versículo 19, a palavra terra aqui não é Eretz, é Adamá. E no hebraico, nós temos duas palavras que significam terra. Eretz, que significa planeta Terra, e Adamá, que significa uma porção de terra, uma região determinada, um país, uma pequena região. Ou seja, quando Deus fala aqui para eles, Deus não usa a palavra Eretz. O profeta ele vai usar a palavra Adamá, se referindo exclusivamente à nação de Israel e dizendo: se vocês me obedecerem, se vocês quiserem, vocês me ouvirem, vocês buscarem viver uma vida reta, vocês vão comer do melhor dessa terra, desse Adamá, da terra que Deus tinha preparado para dar para eles ali. Não está falando que eles comeriam e que nós comeríamos do melhor dessa terra, do planeta Terra. Até porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus falando que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Nós não iremos comer do melhor dessa terra. A Bíblia diz, e Jesus fala, que o mundo nos odeia. E se nós realmente somos de Cristo, o mundo iria nos odiar e nós passaríamos por lutas e aflições. Então quando você vê algum pastor, alguma pessoa pregando e pegando esse texto aqui e dizendo: olha, porque o Senhor diz, se você quiser, se você obedecer a Deus, se vocês quiserem ouvirem a palavra do Senhor, vocês vão comer do melhor dessa terra. Essa palavra não está se referindo a nós. Agora, nós devemos sim ouvir o Senhor, obedecer, buscar a presença de Deus, porque ainda que não comamos do melhor dessa terra, se nós obedecemos ao Senhor, cremos acima de tudo no nome de Cristo, nos arrependemos pelos nossos pecados, nós vamos desfrutar sim de tudo de melhor que o Senhor tem para nos oferecer, que é a eternidade ao lado dele, no céu, na nova Jerusalém que descerá dos céus. Então, que você consiga compreender isso. Esteja atento. A palavra de Deus precisa ser interpretada à luz de toda a Escritura e não de forma isolada. Você precisa buscar conhecer o contexto, buscar conhecer, em alguns casos, a língua original. Ah, Ralf, mas eu não sei o original. Eu também não sou nenhum especialista em língua originais, nos originais. Mas eu estudei, fiz teologia, consigo pesquisar bem, tudo mais, olhar. Mas você pode procurar ajuda, você pode ler a Bíblia, buscar conhecer mais. Somente sabendo o contexto bíblico e conhecendo o Novo Testamento e o Antigo Testamento, você já vai conseguir ver que tem coisas que são pregadas que não fazem muito sentido. Então, que você tenha compreendido isso bem e entenda. Esse texto não está dizendo que você vai comer do melhor dessa terra. Mas se você obedecer, você vai habitar eternamente com Cristo. E aí sim, lá você vai participar da grande ceia, vai participar das bodas do Cordeiro. E lá você vai comer do melhor que o céu pode te oferecer.